Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Episódio de luxo temos aqui. Com os meus dois colegas de Volvo, os senhores Emerson Costa, Fabrício Foresto, aqueles que eu costumo chamar de a nova geração dos profissionais de techs. A gente vem falando sobre transformação digital, senhores, e o que a gente vem comentando é justamente essa mistura que a gente precisa fazer cada vez mais para eliminar pontos cegos entre profissionais da área contábil, da área de administração, da área do direito, com profissionais de tecnologia. E é por isso que vocês estão aqui, para a gente bater uma bola, falar um pouco sobre isso, que dinâmica é essa, como é que isso funciona no dia a dia. Obrigado, estou muito feliz com a presença de vocês. Eles ficaram a semana inteira dizendo que não, mas será que vão, será que não vão? Vamos lá, vamos brincar um pouquinho, vamos se divertir. Obrigado, Fabrício, obrigado, Emerson, sejam muito bem-vindos. Obrigado a você, Augusto, uma honra estar aqui, um prazer sempre, a gente aprende junto a todo momento. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Augusto, é bem legal estar aqui, foi um convite bem legal, na hora deu um frio na barriga, mas vai ser bem legal esse nosso bate-papo aqui. Valeu pelo convite. Imagina, obrigado vocês. Sábado de manhã estamos aqui, estamos ajudando profissionais de techs a crescerem e a enxergarem soluções. No final do dia, quem ouve, né, o nosso podcast percebe que as dores, elas são as mesmas, né? Então a gente enfrenta diariamente restrições orçamentárias, a gente enfrenta desafios de priorização de projetos, e a gente já vai falar sobre isso, mas eu queria começar, Fabrício, contigo. Divide conosco aqui um pouquinho da tua trajetória até chegar a uma área tributária, enfim. E na sequência eu quero ouvir a trajetória do Emerson também. Claro, com prazer. Tem até uma história bem interessante. Na época eu morava no interior de São Paulo, uma cidade pequena, com aproximadamente 150 mil habitantes. E precisava trabalhar. Família bem humilde, sem muitos recursos, não nos faltavam nada de importante, mas precisávamos trabalhar, tanto eu quanto minha irmã, somos em 2 filhos. E havia 2 grandes empresas no local e consegui entrar em uma, na linha de produção, no chão de fábrica, e fiquei ali por 1 ano, mas sabia que aquilo era só o início, então eu precisava de algo mais, sabia que eu podia mais, queria mais. E já comecei a faculdade, na época de tecnologia em processamento de dados. E as coisas foram acontecendo. A partir do momento que eu entrei na faculdade, eu fui movido ali, o pessoal viu o meu interesse, eu fui movido ali para a parte de escritório, e essa parte de escritório mesclava ali já um pouco de parte fiscal com parte de faturamento, e dali as coisas começaram a acontecer, né? Comecei ali como auxiliar fiscal, mexi um pouquinho com carta de correção, com emissão de nota, com arquivo fiscal físico. A gente ia de máscara, porque a quantidade de poeiras era gigante, e ali eu vim crescendo as posições, até que 2 anos depois eu conheci minha esposa, a Simone, atual esposa, na festa do peão de boiadeiro de Barretos. Sim. Ela morando em São Paulo, eu em Barretos, e a gente fez um combinado, falou, olha, tá muito ruim a gente namorar à distância, vamos procurar emprego, quem achar primeiro, você procura em Barretos, eu procuro em São Paulo, quem achar primeiro, muda. E eu, obviamente, pela quantidade de ofertas em São Paulo, eu achei primeiro e me mudei para São Paulo. E esse primeiro emprego já foi, na época, numa das maiores empresas do mundo de tecnologia. Eu estava cursando faculdade de tecnologia e consegui entrar, por causa da faculdade, numa empresa de tecnologia. E as coisas começaram a se conectar. Aquilo que eu via a parte teórica da faculdade, com a parte física e presencial do trabalho, começamos ali a desenvolver algumas coisas um pouco mais voltadas para a tecnologia de processamento de dados, quando a gente fala na parte fiscal. E assim foi indo, até que os assuntos começaram a se tornar um pouco mais complexos. Aí eu senti a necessidade de fazer uma faculdade, uma outra faculdade mais específica, partir para a parte de direito. E aí eu comecei a conectar essas 2 situações, a parte de tecnologia, linguagens de programações, com a parte teórica do direito, da interpretação das leis. E as coisas foram acontecendo. E aí fui partindo muito para uma parte técnica, mais técnica e menos teórica. Isso começou a me incomodar, porque os assuntos que eu estava participando, eu sentia a necessidade de ampliar a visão sistêmica do processo em si.
Falei, preciso de alguma coisa a mais. Eu fui fazer um MBA em gestão administrativa, com ênfase em execução. E assim, e aí juntando a vontade de fazer acontecer com os estudos, as coisas foram acontecendo de uma maneira bem natural, mas de uma forma planejada. Sim. E aí, num dado momento, você chega em Curitiba. Pois é. E aí, cheguei em Curitiba, chegamos em Curitiba, as coisas, a gente consegue conectar, né, o aprendizado teórico com o aprendizado da experiência prática com a necessidade do negócio. Isso é bem bacana, assim. O Fabrício, a humildade dele não permitiu ele falar, mas eu vou te entregar aqui, Fabrício. O Fabrício entrou na Volvo para substituir, né, uma colega em licença maternidade, era uma vaga temporária. Ele aproveitou essa oportunidade com todo o talento, com toda a atitude que ele tem, e é merecedor e está lá até hoje, enfim. E foi uma grande conquista, Fabrício, para nós, né, te ter na equipe, uma alegria muito grande. Eu acho que é sempre lindo a gente ver, né, o triunfo da atitude. E você representa isso ali na nossa área. Obrigado, meu caro, mais uma vez. E o Emerson Costa? Bom, eu comecei logo no que a gente terminou o ensino médio, a gente tem que escolher uma profissão, né? E a gente tem que escolher o curso que a gente vai seguir ali e vai definir os nossos próximos anos. Eu não vou dizer nossa vida, mas um bom momento da nossa vida vai ser definido ali. Você precisa tomar uma decisão bem importante da vida durante o tempo ali do vestibular. Naquele momento eu vou falar que eu não sabia o que eu queria fazer. Eu acho que a maioria das pessoas que estão ali naquela fase, acho que tem essa dúvida. E aí eu pensava em fazer diversas coisas, não chegava a nenhuma conclusão, e aí eu decidi fazer contabilidade. Por quê? Porque eu pensei no seguinte sentido: é algo voltado para negócios, é algo que vai me colocar no mercado de trabalho de uma forma mais rápida, e eu vou conseguir ter dinheiro para poder bancar a faculdade, depois, se eu quisesse mudar de faculdade e dar outro rumo para minha carreira. E aí fui. Não passei na Federal, mas escolhi fazer FAI, que é uma grande escola de negócios aqui de Curitiba, bem conceituada, e eu acho que isso aí foi uma decisão bem acertada lá atrás, porque quando eu entrei na FAI, isso aí já me jogou no mundo dos negócios de uma forma assim que eu acho que eu acertei a escolha. Aquilo me fez ver assim que o coração bateu maior. Quando eu vi aquele mundo de negócios, como as coisas funcionavam, eu me senti realmente em casa. E aí, continuei na contabilidade. Terminei o curso. Durante o curso, eu já acabei participando de alguns processos seletivos de estágio. E aí, num deles, eu acabei entrando numa empresa de alimentos aqui de Curitiba. E, na época, era o sonho de qualquer estagiário entrar naquela empresa. E foi muito legal. Aquilo me deu uma sensação, assim, de que eu estava conseguindo ter sucesso naquela pequena trajetória ali, mas já estava me dando muita alegria, muita felicidade de estar fazendo aquilo acontecer. E aí, entrei como estagiário nessa empresa de alimentos e eu sou uma pessoa que não consigo ficar parado e fazer as coisas de uma forma que sempre são feitas. Eu tenho um pouco de aversão a isso. Eu não gosto das coisas do jeito que são feitas. Às vezes são feitas do jeito que são, porque é o melhor caminho, mas eu sempre procuro ver de alguma forma diferente a forma de realizar alguma coisa, porque para mim faz sentido e eu consigo ficar mais feliz ali no dia a dia. E aí, com esse espírito de sempre querer mudar, entregar e ser importante naquela atividade, mesmo que de estagiário, porque a gente pensa às vezes que estagiário está ali só para emitir nota, no caso da área fiscal, ou numa contabilidade da vida, talvez fazendo umas conciliações, enfim. Mas qualquer atividade, você tem a chance de
ser importante ali. E aí isso eu acho que eu fui seguindo durante a minha vida até hoje. E eu busco sempre não ficar parado, não ficar fazendo as mesmas coisas. E eu acho que isso é o que me movimentou e me faz aí girar e chegar onde eu cheguei. Eu fiquei 7 anos nessa empresa de alimentos. Depois eu acabei mudando de rumo, fui aí para o setor automotivo. E no setor automotivo também, sempre com essa pegada aí de não ficar apegado com o passado e sempre querendo mudar as coisas. Eu esqueci de comentar que lá no início eu entrei nessa empresa de alimentos para a área de contabilidade. A área de contabilidade é uma área super legal, mas eu prefiro impostos. Eu acho que desde a época de faculdade eu já preferia impostos, era algo que mexia mais comigo. E aí, acho que pelo dinamismo também. E aí eu acabei, depois de um tempo ali na contabilidade, eu acabei migrando para a área fiscal. Nesse início de carreira, eu era responsável pela lei do bem, ali na empresa de alimentos. E aí consegui evoluir com aquilo, deixar um processo redondo e fui me dedicando mais à parte ali dos impostos indiretos. E nessa eu acabei continuando toda a minha carreira até hoje em impostos indiretos. Muito bom, meu caro. Sem citar o nome de empresa, mas muitos e muitos amanditas, sonhos de valsa e caputinos depois, você acaba na Volvo, né? Isso aí. E como é que foi essa transição? Porque aí a gente fala um pouquinho de cultura, né? Não existe a cultura certa nem errada, mas elas são diferentes. De uma empresa americana para uma empresa sueca, como é que foi esse choque inicial, a tua adaptação lá? Eu vou te dizer que foi realmente, literalmente um choque. São culturas bem distintas e eu não vou julgar qual é certo ou qual é errado, porque eu acho que nenhuma é certa e nem errada. As duas têm as suas relevâncias. Mas a cultura da empresa americana é uma cultura bem mais rápida. As coisas acontecem numa velocidade que eu acho que é o que um profissional, por exemplo, de hoje, de 2023, tem de anseio. Porque hoje a gente pega qualquer coisa no celular e você resolve. Na empresa americana, essa cultura de fazer muito rápido, isso é bem, bem forte. Quando eu migrei para a Volvo, eu acabei encontrando um cenário de uma empresa com uma cultura sueca. E a cultura sueca é muito mais no sentido de valorizar as pessoas. E aí isso me deu uma qualidade de vida que foi fora da curva, assim. A Volvo tem essa pegada de não igual à empresa americana de fazer tudo muito rápido. A Volvo faz as coisas muito bem pensadas e sempre priorizando as pessoas. E isso aí eu acho que no início, quando foi a mudança, foi um choque. Porque eu estava acostumado com aquela velocidade, com as coisas acontecendo, e aí na Volvo as coisas são um pouco mais devagar, mas aí você tem do outro lado a qualidade de vida, e isso aí eu acho que foi a chave do negócio, assim. A gente consegue ter um tempo para você que eu não tinha antes. Então, no início foi um pouco desafiador, mas aí depois que você acostuma com essa cultura, eu acho que fazer o caminho inverso seria totalmente desastroso. Faz sentido isso, Fabrício? Você também passou pela Big Blue em São Paulo, enfim. Como é que foi essa jornada, né? A chegada na Volvo e perceber que realmente as pessoas dão bom dia, dão boa tarde, que você se alimenta bem, que você sai na hora do almoço para fazer exercício. Como é que é isso para ti? É bem legal, exatamente o que o Emerson comentou, né? Não há certos ou errados, melhores ou não tão bons, né? É uma questão de serem diferentes. Eu gosto muito de um exemplo que quando você está tratando de um determinado projeto, quando você está liderando um determinado projeto, a forma do americano, ele combina com você e ele marca 1 ou 2 follow-ups diários para manter o acompanhamento daquele projeto que durará 3 meses. O europeu, especificamente o sueco, ele combina com você, aperta a sua mão e daqui 3 meses ele vem verificar com você como foi o projeto. É diferente, né? Então, assim, você tem mais autonomia, você tem mais
liderança, você trabalha esses pontos de uma forma diferente do que o americano. Novamente, não é melhor ou pior, é diferente. E aí vai de cada um se adaptar e entender o que é melhor para si mesmo naquele momento, né? Mas realmente, são culturas completamente diferentes entre si. O nome disso, né? Quando você fala que ele aperta a mão de você e volta depois de 3 meses, o nome disso é confiança. Uhum. E eu percebo que muitos dos e-mails que eu recebo do meu chefe, ele fala Augusto, e antes de escrever a mensagem ele fala Trust is all. Ou seja, a confiança é um valor muito caro, né, na cultura sueca, e isso acaba gerando ali uma liberdade nossa de trabalhar, de errar. Até eu queria fazer essa provocação para vocês, começando pelo Fabrício. Qual a importância, Fabrício, de trabalhar num ambiente em que você tem cultura de confiança, que você se sente assim, poxa, dá para errar e levantar a mão e dizer que errou, mas que aprendeu e que, enfim, nós vamos ter erros novos, né? Qual a importância disso no teu dia a dia? Fundamental. Fundamental porque você acaba tendo mais liberdade para cometer erros novos, né? Você não tem nenhum tipo de receio ao cometer algum erro, levantar a mão e falar, olha, errei, a solução é essa, vamos continuar seguindo em frente. E isso gera um desenvolvimento pessoal e profissional absurdo, né? A pessoa ela se sente numa evolução contínua, num aprendizado contínuo. Isso para o profissional é sensacional, porque você se compara, você hoje, com você há um ano atrás, você percebe o quanto você evoluiu nessa simples ação de ter a liberdade de errar, mas principalmente cometer erros novos, né? Com certeza. Emerson, qual é a importância da cultura de confiança no teu dia a dia? Aqui é importante dizer o seguinte, né? O Emerson é uma das pessoas que tem a maior habilidade em dizer assim, Augusto, erramos aqui, nossa, fizemos isso e tal. E ele fala de tarde, isso aí, poxa, Augusto, tem uma notícia ruim para te dar. Eu falei, pô, mas já deu outra de manhã, vai dar outra tarde. Como é que é isso, Emerson? Fala aí. Parece que a gente só erra, né? Não, mas eu acho que a cultura da confiança ela é imprescindível e a gente tem uma cultura super boa nesse sentido. A gente conseguiu estabelecer uma confiança nas nossas atividades, nas nossas relações. A gente não tem medo, não tem medo de errar, porque errar eu acho que faz total sentido do processo, porque se você não errar, acho que você não está fazendo nada novo. Então, errar eu acho que faz parte, a gente não pode ter medo disso. E quando a gente leva que errou para alta liderança e a gente tem o apoio, eu acho que é o que a gente mais gosta de ouvir e não ter uma retaliação, porque a cultura da confiança pressupõe isso. A gente vai levar algo que está errado num primeiro momento, vai avaliar e vai decidir o que fazer em conjunto. Eu acho que esse é o sentido da coisa. Tem uma frase que eu lembro de ter falado uma vez, que a gente pode fazer errado, mas a gente não pode esquecer de fazer o certo. E eu acho que quando a gente tem essa cultura de confiança, isso permite que essa coisa aconteça em todas as decisões, tarefas e afins que a gente vai desenvolvendo ali ao longo do dia. Muito bom, meu caro. Emerson, queria começar contigo perguntando assim, os grandes desafios diários de superar, né, a engrenagem corporativa, porque não interessando se você está numa empresa brasileira de capital aberto, numa norte-americana, numa japonesa, numa sueca, o fato é que você todo dia tem projetos. Você tem lá um REINF, tem uma nota técnica, tem uma ECF, enfim, como que funciona, como é que é esse processo de superar as engrenagens da governança, enfim, no dia a dia, tendo que entregar projetos que são de compliance. Eu sempre lembro que nós somos a última fortaleza, né, até passar as informações para o nosso maior acionista, que é o fisco, né? Como é que é esse dia a dia, Emerson? Quão estressante que é, quão desafiador que é, e quanto você aprende com isso? Eu acho que essa é a parte mais legal de tudo que acontece aí no dia a dia, porque quando a gente é envolvido nesses projetos todos, em novas operações, em qualquer, às vezes para resolver problemas também, a gente tem uma exposição muito grande dentro da empresa
com as outras pessoas, com as outras áreas, e isso acaba sendo muito útil para você se mostrar para aquelas pessoas que você não é só um profissional de techs que sabe o que é ICMS, que sabe o que é REINF, que sabe o que é SPED. Eu acho que é aí que você entrega valor para o negócio. A gente fala lá que a gente não é só impostos, né? A gente também é um negócio dentro da empresa, porque a gente agrega valor quando a gente participa desses projetos e tira um pouquinho dessa visão aí de impostos, do tecniquez, e traduz as coisas para as pessoas de uma forma que eles vão entender. Eu acho que é aí que está a jogada, aí que está a virada de chave que a gente precisa ter quando a gente está participando desses projetos, porque se você chegar a entregar uma legislação para a pessoa que está te perguntando se pode ou se não pode, ela vai olhar para você e tá bom, é isso. Mas agora, se você falar que não pode e usar exemplos práticos ou tentar deixar a coisa mais simples possível, é o que vai fazer a diferença ali na hora para ela. E é o que a pessoa esperava de você. Ela não estava querendo que você entregasse uma legislação para ela. Porque se ela quisesse isso, ela ia no Google e baixava a legislação. Então, eu acho que essa parte aí, quando a gente entra num projeto e que a gente consegue comunicar de uma forma fácil para as pessoas, é o que faz a gente crescer dentro da organização. É um processo fácil? Não. Você precisa ter ali uma ideia de com quem você está falando. Às vezes a pessoa sabe bastante do que você está argumentando, mas você precisa conhecer ali a pessoa um pouquinho para você poder direcionar a tua resposta. Eu acho que é a parte mais legal, porque é quando a gente se envolve com todas as outras áreas da empresa. Excelente. Fabrício, e nesse sentido, né, da engrenagem corporativa, dos desafios que a gente tem com projetos, essa jornada de transformação digital é uma jornada em que a gente está trocando ali os pneus do carro em movimento, né? Como tem sido essa jornada? Como é que você vem enxergando isso como um profissional de tecnologia? Quão legal tem isso? Quantos aprendizados tem gerado isso no dia a dia? Qual o poder dessa transformação digital, né, no aumento do protagonismo da área tributária? O poder ele é ilimitado, né? Aproveitando a sua pergunta, linkando ela aos comentários com o Emerson, aqui a gente pode ter a certeza que vai um pouco também de diminuir o ego para que você consiga, primeiro, entender a sua necessidade e saber de uma forma comunicá-la de forma assertiva para o seu público interno ali da empresa. Não adianta, porque eu digo a questão do ego, porque às vezes você está numa situação em que você quer demonstrar aquele todo o conhecimento técnico que você tem, mas às vezes não tem necessidade, né? O que a área de negócio precisa saber e quer esperar da sua resposta é se pode ou não. E o que a área fiscal, historicamente, ela era vista como uma área engessada. Isso várias outras empresas, vários outros departamentos têm transformado isso na área tributária como uma área de solução. Então, assim, às vezes, por questões de legislações, a gente não pode seguir aquele caminho A, mas é aquele nosso dar o não com um sorriso no rosto. Olha só, a gente não consegue pelo caminho A, mas a gente consegue muito bem atender essa necessidade pelo caminho B, se fizermos isso. E a transformação digital, claro que vale muito a pena e é realmente necessário na parte técnica o conhecimento das funcionalidades daquela determinada ferramenta. Mas talvez, acima de tudo, o que a gente tem que ter em mente é que somos resolvedores de problemas, independente da ferramenta que for utilizada. Cada local, cada profissional, cada empresa, cada necessidade vai te obrigar a usar uma ferramenta A, uma ferramenta B, uma ferramenta C. Então, a partir do momento que a gente tiver isso em mente, somos resolvedores de problemas, a gente vai conseguir pegar do ponto A, chegar no ponto B final, utilizando a ferramenta que estivermos à nossa disposição. E a quantidade de ferramentas diferentes que nós temos em oferta no mercado é gigantesca. Não dá para uma pessoa falar, não, eu conheço a ferramenta A, B, a C. Não. Você pode até conhecer um pouco mais uma, um pouco mais a outra, mas é muito difícil do profissional da área tributária e até o profissional técnico de tecnologia conhecer a fundo todas as ferramentas. Por isso que eu comento que é bom você se especializar em uma, mas jamais esquecer o que está no seu background, que é a questão de ser resolvedor de problemas. Sim. E nesse sentido, Emerson, das ferramentas, né, o Fabrício já levantou a bola aqui como bom
jogador de vôlei, levantou a bola. Você que cuida dessa gestão assim dos indiretos, né, que envolve imposto sobre consumo, tem retenções ali, que é o grande problema hoje do Brasil, né? Dá alguns exemplos de ferramentas que você vem utilizando e como elas têm nos ajudado, né, no dia a dia a reduzir tempo, a melhorar a confiabilidade das informações. Com certeza, na sequência, o Fabrício vai comentar de algumas outras que ajudam ele na gestão ali do P&D, Rota 2030 e por aí vai. Mas no seu caso de indiretos, quais são as principais? A gente, no meio da pandemia, foi apresentado um aplicativo que chama Alteryx. Esse aplicativo, acho que ele revolucionou aí a nossa jornada na transformação digital nos últimos 3 anos. É um aplicativo que a gente usa para tratar dados. A gente tem uma situação diferenciada com os dados e, através do Alteryx, a gente conseguiu dar vazão para uma série de validações que a gente precisava e que a gente não tinha antes. E isso, além de ser uma ferramenta muito boa para tratativa de dados, ela possibilitou que a gente aumentasse o nosso nível de qualidade das informações e também proporcionou redução de tempo que a gente levava fazendo atividades que não agregavam resultado. Então, com o Alteryx, a gente saiu de um cenário onde a gente não estava com transformação digital e a gente partiu numa curva aí exponencial de qualidade de informação, mudança das informações, entregas de obrigações acessórias, por exemplo, num nível que a gente não estava acostumado antes. Sim. Agora, eu tenho acompanhado, né, Emerson, o teu trabalho espetacular nisso, envolve muito de atitude, porque tem muitos profissionais que ficam esperando o curso, esperando que a empresa me pague o curso, e você adotou muito assim o learning by doing, né? Assim, investimento pessoal ali, aprendendo, utilizando alguns vídeos, enfim. Qual é a importância, Emerson, da questão da atitude, que eu sempre falo muito de atitude, nesse aprendizado e nessa jornada? Eu acho que esse é um ponto não só meu, mas acho que do time todo, porque a gente sempre está nessa pegada aí de correr atrás, independentemente do que aconteça. Eu acho que ninguém fez um curso de Alteryx, de Power BI ou das ferramentas do Office 365. Foi todo mundo correndo atrás disso. Todo mundo viu que essas ferramentas chegaram para mudar mesmo, e aí todo mundo foi atrás. Eu acho que essa cultura de a gente ser inconformado com a situação é que faz que a gente corra atrás. E hoje a gente tem... Você pode dar um Google em qualquer coisa que você vai ter conteúdo bom ali. Basta você filtrar, obviamente. Mas a gente sempre cresceu nessa situação, nesse cenário de sempre correr atrás do que a gente precisava, sem jogar num terceiro, por exemplo. Porque eu não tenho um curso, não vou fazer isso. Não, essa não é a gente nem pensa nisso. A gente só dá um jeito de fazer, com as ferramentas que tiver. Às vezes são as melhores, às vezes não são, às vezes a gente toma umas advertências porque tá fazendo alguma coisa que não era o mais correto, mas o importante é entregar o resultado de uma forma eficiente. Às vezes ficam uns rastros mais curiosos no meio do caminho, mas o importante é que o resultado está sendo atingido, a gente está entregando valor. Eu destacaria também a humildade, né, em compartilhar e aprender o tempo inteiro, né? Nosso time ali, a gente está a todo momento, de acordo com a necessidade individual, aprendendo. Então, assim, é absolutamente natural ali no nosso dia a dia, na nossa rotina. Você já precisou fazer tal coisa? Já. Então me ensina. Claro. Já precisou fazer tal coisa? Não. Então vamos aprender juntos. Vamos. E assim, a todo momento você está ali evoluindo naquela entrega daquele resultado. Então, assim, é a humildade e fazer de uma tal forma que
você compartilha o conhecimento daquela ferramenta que você padronizou, aquele determinado processo, de uma tal forma que qualquer pessoa ali da área possa dar continuidade naquela sua atividade. Isso, assim, acho que é isso que vale a pena, né? Continuar aprendendo e compartilhando o conhecimento que você adquiriu individualmente ou em conjunto. E é justamente, né, o que o Emerson bem comentou. Atualmente, a quantidade de cursos gratuitos que nós temos na internet é gigante, de ótimas instituições. Está lá à disposição, mas ele não vai vir até você. Tem que partir da sua atitude, identificando a sua necessidade, você vai lá e tenha a ação em ir atrás daquele seu objetivo. E nesse sentido, Fabrício, qual é a eficiência gerada, a eficácia e eficiência gerada, né, dessas ferramentas, o poder delas na gestão diária ali de uma governança da Lei do Bem, do Rota 2030? Está sendo fundamental. A gente sabe que a gente está no meio de uma jornada, né? A gente está muito melhor do que estávamos alguns anos atrás, mas ainda tem muita coisa legal para fazer. E aqui, já aproveitando, né, um comentário à nossa audiência, quem acha que a área fiscal, a área contábil é uma área de mesmices, né? Não é. Nós temos desafios diários e são desafios que nos elevam o patamar pessoal e profissional. E é isso que nos chama a atenção, né? Então, eu gosto muito de uma propaganda um pouquinho antiga acho que era da Petrobras, né? O desafio é a nossa energia. Uhum. E é isso. O tempo inteiro a gente tem esse desafio, e isso nos eleva o patamar profissional e pessoal. Falando especificamente das ferramentas, a partir do momento que você tem uma determinada dor e você consegue padronizar aquele processo, tornando ele mais rápido, mais eficaz, mais controlável, você tem mais tempo para você investir energia em análises que agregarão valor à sua atividade. Então, você economiza tempo de execução repetitiva para poder investir tempo na análise, que é o que vai agregar valor ao negócio em si da empresa. É o poder de ter analistas se tornando analistas, né? Uhum. Cada vez mais. Isso leva tempo, mas gera depois muitos insights, né? Uhum. Excelente. Emerson, você, ao longo da carreira, né, teve diversos líderes, passou por diversos projetos, e você deve ter aprendido muito com líderes, com inspirações. Quais são as suas principais inspirações? O que você aprendeu nesse tempo todo aí até chegar à posição atual, assim, de liderar, né, ali junto com a Lu, né, a gestão tributária dos indiretos no compliance? Eu acho que uma coisa que eu ainda estou evoluindo nisso é a forma como falar com os outros, no sentido de desenvolver um pouco mais a parte política da coisa. Porque se eu olhar lá atrás, eu era uma pessoa totalmente direta, falava realmente a coisa como era, e às vezes tomava umas invertidas nesse meio de caminho. Então, eu acho que esse é o maior desafio que eu ainda tenho. Ele já melhorou bastante, mas é como falar com as outras pessoas, por exemplo, às vezes num não, a resposta nunca é só não. Então, acho que a gente sempre tem que pensar ali em como fazer diferente para que atenda aos desejos da outra área ou da outra pessoa que tá pedindo. Eu acho que esse foi o meu maior crescimento, assim, em termos de carreira, de desenvolvimento pessoal, e eu vejo isso acontecendo muito ali na Volvo hoje, porque a gente tem um envolvimento com muita gente e a gente precisa ter essa capacidade de negociação aí. Coisa que lá atrás eu me batia. Hoje eu já consigo negociar bem melhor. É um caminho que ainda está sendo seguido, mas essa parte de desenvolvimento na parte de negociação, eu acho que é o que me marcou, sabe? Eu acho que sim. Você está falando de empatia, porque eu percebo em muitas reuniões que a gente faz que você fala, olha, Augusto, a mensagem vai ser essa, mas eu acho que a reação vai ser tal e tal e tal, o efeito vai ser tal e tal e tal, isso é negativo para cá, é positivo para lá. Eu tenho visto com certeza o teu crescimento nisso, né? Isso tem sido visível. Fabrício, grandes inspirações, grandes aprendizados aí nessa carreira. Eu não vou citar nomes para não ser injusto,
mas eu tive a oportunidade de trabalhar com excelentes líderes. E ainda sigo tendo a oportunidade de trabalhar com excelentes líderes. E aprendo a todo momento com eles, né? Até com aqueles líderes indiretos, né? O Rafa Toribio, que veio aqui, ele citou um determinado momento do podcast, uma questão que me incomodava bastante, que eu tenho trabalhado nela nas sessões de mentoria, que eu periodicamente faço, que ele comentou alguma coisa assim, não exatamente com essas palavras, mas a questão que ele é uma pessoa que ele gosta de resolver as coisas mais na harmonia. Ele não é aquela pessoa que bate de frente com um problema e tal. E eu já tive situações específicas que meus líderes anteriores, após a reunião, aquela reunião tensa e que nada meio que se resolveu, olha, Fabrício, você podia ter insistido mais nesse assunto. Eu não era muito esse tipo de pessoa de ficar brigando ali para resolver um assunto que seria bom para o outro lado, inclusive. Eu preferia, nos bastidores, depois ligava para a pessoa, olha, a reunião assim, tal. E isso tem muito a ver também com uma questão de ser low profile em algumas situações, que também estou melhor hoje, mas tenho trabalhado bastante nisso. E alguns líderes sempre me inspiram, sempre me inspiraram para trabalhar esses... Nós sempre teremos gaps para melhorar. E eu tenho trabalhado neles, já estou muito melhor, mas ainda tem essas situações. E esses líderes que a todo momento a gente convive, pega um pouquinho de cada um, do lado bom, do lado ruim, como ser, como não ser, e aí a gente vai captando isso, mas tudo também passa pela questão da humildade de estar aberto, propenso a receber esses feedbacks, sejam eles diretos, indiretos, e a atitude para continuar, seguir em frente com a melhoria daquilo que você entende que você precisa melhorar. Com certeza. Eu ia comentar que acho que a gente nunca... Não é uma situação assim, tinha um chefe, um líder ruim, um líder bom. Eu acho que a gente sempre tira proveito de tudo, porque sendo os dois lados, você vê às vezes o que não fazer e o que fazer. Então, para você lá no futuro, isso vai ser bem útil, porque se você tiver alguém sempre que vamos falar, um líder que vá pelo caminho que você acha bom, talvez você não vá ver o que você não deveria fazer e você não vá ter esse tipo de conhecimento e de experiência lá para frente, para quando você for um líder. Exatamente. Não é sobre o que fizeram contigo, né? Mas é o que você fez com o que fizeram contigo. Porque, afinal de contas, bons e maus momentos foram todos eles que te trouxeram até aqui, né? E o Rafa Toribio, ele é um grande amigo de longa data e participou do nosso Techstars, né? Então, no meio daquele caos ali da pandemia, a gente não sabia se haveria o amanhã, né? A gente teve aquela iniciativa de chamar alguns amigos, o Teams, né, o Zoom, enfim, nos permitiram isso, né? De contatar pessoas que... O Rafa, por exemplo, estava em Paris, nos atendeu, falou uma hora conosco, falou sobre carreira, sobre trajetória. O Lionel Nobre falou conosco de Miami, né? O Bertocco, o querido Bertocco lá do Barclays, falou conosco de Londres. Então a gente teve esse luxo de poder acessar profissionais, uma vez por mês, que vinham ali. Meili também falou conosco, Ivan Ferreira. Falavam durante uma hora com o nosso time, naquele nosso projeto chamado Techstars, em que pessoas dividiam trajetórias, enfim, aquilo foi muito valioso. Então, boa lembrança até, Fabrício, o Rafael realmente é um amigo querido. Nesse sentido, Emerson, qual é a importância da comunicação, né? A gente, na área tributária, a gente costuma dizer que tem uma formação um pouco mais técnica, né, ou de hard skills, e eu venho defendendo que cada vez mais, né, as habilidades comportamentais vêm agregando valor na nossa rotina do dia a dia. Pegando o gancho da comunicação, né, a gente que, junto com a área de TI, talvez sejam as áreas mais temidas, as áreas em que ninguém entende o que eles falam, né? Qual a importância, né, de desenvolver a comunicação na tua rotina do dia a dia? Eu acho que vai parecer meio clichê eu falar isso, mas comunicação é a coisa mais importante. Porque se você falar alguma coisa e o outro não entender e isso for uma tomada de decisão, as coisas vão para um caminho que não deveriam acontecer. Eu costumo usar um exemplo que a gente tinha num cenário anterior, que chamavam a nossa área de impostos de prevenção a vendas. Isso. E
era muito por conta do jeito que a gente comunicava. Porque a pessoa perguntava se dava pra fazer alguma coisa e voltava uma resposta que não dizia nem que sim, nem que não. Um texto extremamente técnico. Longo. Às vezes você pegava o e-mail, no primeira linha ali do bom dia, boa tarde, já dava preguiça de terminar de ler. Então, não é o que a pessoa queria. Você simplesmente não cumpriu o objetivo, não rolou comunicação. A pessoa perguntou uma coisa e você ficou trancado lá na sua caixinha, na zona de conforto ali do Techniquez do tributário. Então, eu acho que a gente precisa realmente tirar essas amarras aí do Techniquez e desenvolver o jeito, a forma como a gente se comunica, se relaciona com os outros. Porque as outras áreas não vão querer saber de legislação, não vão querer saber de Techniquez. De volta, a pergunta vai ser sim ou não, posso fazer, não posso. Eles não vão estar interessados no porquê não, no artigo XYZ. Às vezes eles vão perguntar se tem risco, mas aí é uma consequência ali do entendimento e da exposição de todos os fatos para que uma tomada de decisão seja mais assertiva, mas a gente precisa realmente desenvolver isso e correr atrás. Quem ainda não conseguiu fazer essa viradinha aí de chave no sentido de comunicar de uma forma simples e efetiva. A pessoa que está do outro lado precisa entender o que você está falando e não pode demorar para acontecer. Uhum. Ou seja, ninguém que te pergunta, né, Emerson, se dá ou não dá para fazer, espera receber um parágrafo do Saramago, por exemplo, né? O parágrafo do Saramago é lindo, mas para ler num sábado à tarde, numa terça à noite, né? Não num ambiente corporativo, que a resposta tem que ser sim, não, se não, por que não, como é que dá para transformar em sim? Faz sentido isso, né, Fabrício? Total. E você começa a perceber que você está tendo sucesso na clareza da comunicação em alguns pequenos detalhes, né? Por exemplo, era absolutamente natural a área de negócio, ao nos procurar, soltar informações aos poucos. Vou lá perguntar para eles tal coisa. Só que aí a nossa resposta por padrão seria, depende. Para quê? Para você tentar extrair mais informações daquela pessoa, daquela operação que a área de negócio está te trazendo. Mas isso, de um tempo para cá, já está acontecendo de uma forma natural. Então, a pessoa te traz o cenário completo. Porque ela sabe que você está ali como um parceiro para realizar o negócio. E não como uma prevenção de vendas, né? Então, assim, a ideia é essa, né? Então, a partir do momento que você está tendo sucesso naquela sua clareza na comunicação, fica mais prático, mais objetivo, mais amplo para os dois lados, né? E uma outra coisa que também acontecia, que não acontece mais, que também é um sinal para você ter a certeza que você está tendo sucesso, né? A pessoa pergunta para o Emerson, aquela mesma situação, o Emerson diz não, vem pergunta para mim, para esperar que eu vá confrontar, não, pode, claro que pode. Isso não acontece mais. Então, assim, isso tudo é sinal claro que a sua comunicação está atendendo a necessidade do que o negócio está esperando. E eu acho que isso gera também uma confiança nas outras pessoas, porque enquanto você só dá os nãos ou manda os textos do Saramago, a pessoa não vai mais te procurar. Isso. Você não perdeu a chance ali de abrir uma porta e criar um relacionamento, criar engajamento. Eu acho que quando a gente evolui nesse sentido aí da comunicação e da forma que a gente faz, a gente acaba criando laços com as outras pessoas e elas sempre vão nos procurar para entender se pode ou não fazer alguma coisa, por exemplo. E a gente também precisa pensar que sempre vai ter alguém do outro lado, seja um cliente, por exemplo, no nosso caso, a maioria das vezes tem um cliente do outro lado esperando. A outra área tá ali também te pressionando, você precisa entender que isso aí é que vai vender um veículo a mais ali naquele momento. Então, a gente precisa também ter esse feeling, além da comunicação, de entender que a gente precisa, que a gente faz parte de um negócio que é muito maior do que só dizer sim ou não para as pessoas. A gente, no fim do dia, precisa fazer uma venda ou precisa entregar algum veículo, enfim, tem alguma coisa muito maior por trás. Exatamente, ou seja, áreas tributárias do Brasil não sejam Dr. No. Não sejam Dr. No, né? E aquelas, e cada vez tem ganhando mais protagonismo na área de CX, né? Experiência do cliente. Quem é o responsável por experiência de cliente? Todos nós.
Ou seja, na ponta tem um cliente esperando por um produto, esperando por uma garantia, esperando por um serviço, né? Então, a gente tem que estar toda hora, todo instante, pensando nisso, né? Nós somos a experiência do cliente, né? Meus caros, eu queria perguntar para vocês a importância de a gente desenvolve vários projetos bacanas, inclusive muitos por sugestões de vocês, e aqui eu falei do Techstars, mas a gente vem esse ano desenvolvendo encontros literários, o Human Talks, né? Qual a importância para vocês de a gente dar essas paradas, se reunir ali durante 1 hora, a cada 2 meses, a cada 3 meses, para conversar sobre livros, conversar sobre medos, sobre anseios? Emerson, vamos começar contigo. Bora lá. Eu acho que, falando do livro, eu acho que é um projeto que a gente consegue se dedicar a algo que talvez muitos não fariam, então nem todo mundo tem esse hábito de ler livro. Com esse projeto a gente criou essa cultura aí de, pelo menos a gente vai ler 6 livros ao longo do ano, então a gente cria essa cultura aí de leitura. E aí a gente fala sobre os livros, então é legal ouvir as diferentes opiniões daquele determinado assunto. A gente não fala só nos nossos encontros, eu acho que é legal porque surgiu a partir da leitura, e ainda que ninguém tivesse terminado o livro, em rodinhas de café, rodinhas de almoço, a gente já estava falando daquele determinado conteúdo. Então isso aí também acaba que faz a gente sair um pouquinho do mundo corporativo, tributário, acho que dá um break aí na nossa rotina, faz essa pausa e a gente acaba falando de assuntos que são diferentes. Os livros, eles não têm os que a gente escolheu, que a gente escolhe, né? A gente escolheu todos os livros que a gente ia ler até ao longo do ano. Não são livros técnicos, nada, são livros que trazem conteúdos diferentes, fora do nosso dia a dia. E que aumentam o teu repertório justamente na comunicação, né? Isso. Esse é o ponto. Faz sentido, Fabrício? Total. Livros mudam vidas, né? Esse momento que a gente para ali, a gente brinca que é um pit stop em que você não só coloca gasolina, mas você coloca um aditivo. Então você dá uma pequena parada, uma breve parada, e ao voltar você volta diferente, volta melhor, volta mais veloz, mais produtivo. Então assim, são momentos excepcionais para que você consiga refletir daquilo que está vendo, está acontecendo, e principalmente já planejar os próximos, mas isso de uma forma instintiva, né? Você para e ao voltar você volta muito mais ágil, assim, é muito legal. Com certeza. Mário Quintana dizia que, poeta gaúcho, né? Ele dizia que livros não mudam o mundo. O que muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas, né? Sensacional essa frase. Meus caros, mas para além da rotina profissional do dia a dia, e a gente falava aqui um pouquinho de equilíbrio, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo o Emerson, né? Fabrício, tu é testemunho, é um cara que fica comendo o dia inteiro, né? E granola pra cá, iogurte, proteína, whey protein, mas ele fez uma jornada em direção à saúde. Emerson, fala um pouco sobre isso, sobre essa tua jornada em direção à saúde, ao esporte. Tu é um cara que malha aí todo dia. Fala um pouco para nossa audiência a importância disso e que transformação isso gerou na tua vida. Eu comecei a fazer esportes com bastante regularidade em 2018. Até então era uma vida sedentária. Trabalhar e aí para casa, não fazer nada, e aí fazendo uma análise agora é engraçado, porque eu ia para casa e fazia o que depois? Ficava, sei lá, assistindo televisão ou comendo, era estranho, assim, não consigo... Parece que não faz muito sentido, mas era o que acontecia. E aí teve um determinado dia, lá em 2018, que eu subi na balança, me pesei e falei, cara, eu não vou navegar nessas águas. Eu tava com um determinado peso e falei, não vou passar disso aqui. E aí resolvi, meio por conta própria, começar a correr. E corri um monte.
Tanto que em pouco tempo ali eu baixei bastante o peso de balança. E depois comecei a ir pro lado mais de atividades de academia. Nesse caminho aí, eu acho que a coisa mais legal que eu vi foi a parte do quanto o esporte pode mudar a nossa cabeça. Porque foi antes da pandemia, eu acho que se eu não tivesse feito isso antes da pandemia, talvez a pandemia teria sido mais complicada, mas o esporte ele funcionou bastante, talvez como uma válvula de escape ali. E melhorou aí a qualidade de vida de uma forma geral. Eu acho que essa mudança aí foi a maior de todas, a maior até do que questão de peso, enfim, isso aí são pormenores. Mas essa mudança aí de conseguir dar uma aliviada na cabeça, isso aí foi muito legal, acho que isso me fez muito bem. E aí depois eu continuei fazendo os exercícios de academia. Eu sou bem regrado, então eu consigo, por exemplo, se eu tô seguindo uma dieta, eu consigo atender aquilo ali na maioria das vezes. Não vou te falar que eu atendo 100%, porque se a gente... Obviamente não, vai atender. Eventualmente você tem que sair num happy hour, alguma coisa assim. Eu não vou me limitar por conta de uma dieta, por conta de uma vida fitness de Instagram, por exemplo. Eu consigo ter essa flexibilidade também. E aí... Mas a maioria das vezes eu consigo acertar. Eu acho que essa também é a chave... É uma mudança, é uma mentalidade que a gente precisa ter. Nem sempre você vai estar 100% atendendo a um critério. Às vezes as pessoas começam a entrar nessa vida aí de mais fitness. Não, recebe uma dieta lá do nutricionista, errou uma vez, já acha que vai dar tudo errado. Não, se você acertar 80% das vezes, é melhor do que não largar, melhor do que largar os bets depois que erra pela primeira vez, sabe? E aí, fui seguindo nessa caminhada aí ao longo dos 4, 5 anos já. E agora tô aí nessa de comer mais para conseguir mais massa muscular. Eu sou um carinha mais magro, enfim, mas vamos lá, estamos no caminho. Eu acho que é bem legal fazer exercícios, tirando essa parte aí que a gente dá bastante risada lá no dia a dia, de comer um monte, enfim. Mas eu acho que todo mundo precisa fazer exercício aí para ter dar uma aliviada na cabeça, porque às vezes a gente usa demais a cabeça e não dá a vazão devida pro corpo. E eu acho que lá atrás eu tava sendo penalizado por isso, porque eu cheguei naquele momento lá e eu acho que tava, sei lá, uma situação muito ruim, assim. Eu tava engordando, não tinha muita vontade de fazer exercício, obviamente, mas você entra num ciclo meio errado, assim, e aí a hora que você joga o exercício ali no meio e que você começa a ter os efeitos bons do exercício, não só físico, mas da cabeça também, aí isso aí te joga num outro ciclo bem mais legal, e aí acho que você sempre tá, pelo menos isso me faz sentir bem melhor, você fica mais disposto, quer coisas melhores. Essa parte é bem legal dos exercícios. Com certeza. E lá na Volvo a gente tem alguns esconderijos, né? Como, por exemplo, a gaveta da Cibele, né? Que sempre tem uma castanha do Pará, um noz chileno, um açaí, né? Alguma coisa assim. Tudo remetendo, assim, à saúde. Fabrício, eu te vejo aí quase que diariamente, acho que diariamente, indo fazer o teu exercício, meio-dia, pegando a mochilinha, indo lá para a associação Viking. E como é que tem sido essa jornada para ti? A importância disso, inclusive na tua performance. É aquela questão, não são todos os dias que você estará motivado. O que faz manter a sequência é a disciplina. Então, assim, não é negociável, né? Aconteceu interessante essa semana, inclusive o Emerson deu aquele último empurrãozinho ali e falou: putz, acho que hoje eu não vou. Vai, não negocia. Pá, nem dá para pensar. E é isso, sabe? O esporte, ele tá comigo a vida inteira, né? Uma criança muito ativa, eu lembro, como se fosse hoje. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E minha mãe, chegava pra minha mãe, o que tem pra fazer? Tem mais alguma coisa pra fazer? E ela me colocou no esporte, né? Na época, na natação e no vôlei.
E de lá para cá tive uma vida bem voltada para o esporte e sigo fazendo esportes de lá para cá. De alguns anos para cá, deixei mais o vôlei e a natação de lado, foquei mais no jiu-jitsu. E é impressionante como a junção dos diferentes esportes, no momento em que você está ali focado na prática esportiva, os insights aparecem, a criatividade aumenta, e isso tudo você grava na cabeça. Eu até tenho um notepad no celular, que na hora que eu estou ali, eu tenho um insight, eu anoto para depois avaliar a execução real daquele insight da parte profissional na prática, né? E são nesses momentos, né? Salvo engano, o Simon Sinek comenta isso em um TED dele, um TED Talk dele, que ele comenta, né, que é quando você não está pensando que esses insights aparecem, né? Você não está pensando, focado em alguma coisa um pouco mais técnica, né? E é verdade isso, né? São nesses momentos. Então, assim, você cuida da sua saúde, né, da sua longevidade, e ao mesmo tempo os insights, as criatividades, o processo criativo ele aparece naquele momento, né? Com certeza. Muito bom, meus caros. Passando aqui para a nossa sessão, indo para o final, aqui a gente tem o nosso famoso Pitacos Culturais. Pitacos Culturais, a gente fala um pouco sobre livros, um pouco sobre filmes, séries, ou um podcast, eventualmente uma peça de teatro. Tem um convidado que me perguntou: Augusto, posso citar uma peça de teatro? Pode citar uma peça de teatro também, é cultural, né? Então eu queria começar aqui pelo Emerson. Emerson, uma dica tua para nossa audiência aqui. Tem um TED que eu assisti há um tempo atrás, ele já é bem mais antiguinho, mas é um TED Talks. O nome da palestrante é Amy Cuddy, e ela fala um pouco no sentido de linguagem corporal. E isso é um assunto que eu venho também estudando nos últimos tempos. Eu sigo um outro canal no YouTube lá, o Não Minta Para Mim. É um conteúdo um pouco diferente do da Amy, mas faz bastante sentido. É bem interessante você ver como a linguagem corporal, ela muda, de fato, o teu dia. E nesse TED Talk dela, ela comenta que ela fala assim, fake till you make it. Muitas vezes a gente não sabe, aliás, muitas vezes não. A gente, obviamente, não sabe tudo. E aí, alguém chega e te pergunta alguma coisa que você não sabe. E você fica numa situação assim que você começa a se pensar, meu Deus, eu tô aqui, eu deveria saber essa resposta e eu não sei. E aí eu uso esse TED. Pareça que você sabe. A pessoa... E depois você corre atrás da resposta. Você não precisa sair dando sim ou não na hora. Você pode devolver, pode pensar, devolver falando que você vai correr atrás. Então, eu acho que esse TED dela é bem legal nesse sentido. E também a parte da linguagem corporal. O quanto você, pensando, o quanto a sua cabeça consegue fazer com que seu corpo se manifeste e o como o outro te vê também. É bem legal de assistir. Então, esse TED Talk dela, e se vocês tiverem mais interesse, o Não Minta Para Mim também é um canal bem legal no YouTube a respeito de linguagem corporal. No caso do Não Minta Para Mim, ele acaba analisando mais questões de linguagem comportamental de pessoas que se envolveram em crimes, enfim. E aí, como a pessoa dando depoimentos, ela entrega se ela tá falando a verdade ou não. É bem legal de assistir. Muito bom, hein? Isso que tu falou me remeteu também a um podcast que eu ouço a todo instante, que é o Extremos, do pessoal do G4 Educação, que é a minha inspiração, inclusive. Eles entrevistaram essa semana passada o Ivan Moré, e o Ivan Moré conta uma passagem dele em que ele tinha a oportunidade de fazer um evento junto com a HSM em São Paulo, em que ele ia entrevistar o Michael Phelps. E o inglês dele era meia boca.
E aí a produtora do evento falou, não, a gente tem 10 dias. Ele falou assim, não, eu vou fazer. Mas como é que eu tenho inglês? Meu inglês é meia boca, mas eu... E ele ficou 10 dias estudando inglês com um professor particular, 8 horas por dia ali para fazer... E fez o evento e, enfim, teve feedbacks lá positivos, né? É um pouco isso, a atitude de correr atrás para não perder aquela oportunidade de um grande evento com um grande atleta olímpico, né? Fabrício, teus pitacos culturais. Eu gosto muito de visitar museus, né, com a família, livros, a todo momento, estou com algum na mão, mas eu dou prioridade assim, para os livros não muito usuais. Né? Eu até tomei nota aqui de um recente que eu li, que eu adorei, que é de um escritor curitibano, o Renato, Ninguém Mais Diz Adeus. É um escritor curitibano que ele comercializou o livro dele numa cafeteria aqui em Curitiba. São pequenos capítulos, 3, 4, 5 páginas cada um, mas ele retrata a realidade dele ali de uma forma tão legal. Tem uma frase dele que só essa frase do que ele consta no livro, ele já vale o livro inteiro, que ele diz que ainda que nem tudo se resolva pela fala, nada se resolve pelo silêncio. Caramba, né? Pá, dá aquele boom assim na mente, né? Em termos de filme, eu assisti semana passada, ao lado de um lenço com um pouquinho de papel higiênico, um livro extremamente emocionante, A Teoria de Tudo, que traz ali um pouco da história do Stephen Hawking. Meu Deus, que livro sensacional, que se você conseguir capturar a mensagem ou as mensagens do livro, você traz aquilo para sua vida pessoal, profissional, de uma forma muito límpida, né? Então, assim, a resiliência que ele teve, tudo, o livro é sensacional. Então, esse livro, esse filme, para mim, foi muito bom. Assim. Tem o filme e tem o livro, né? Uhum. O livro tem uma capa preta, assim, realmente ele é... E esse café é aquele café ali do Batel, ali? Arte e Leitura, se eu não me engano. Sim. É um café com uma editora, tudo no mesmo lugar, assim. Então, junta o aroma do café com o cheiro do papel do livro, é um negócio que você fica a tarde inteira ali, sensacional. Muito bom, meus caros. Muito bom. Eu queria mais uma vez renovar os agradecimentos pela presença de vocês. Eu queria destinar aqui uns minutinhos finais para o Emerson, para o Fabrício passarem mensagens. Tem uma molecada de 20 anos, 25 anos que está saindo da faculdade, que está começando a trabalhar, que está querendo fazer mentoria, que está querendo aprender. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essa audiência de incentivo, de como se desenvolver. Enfim, tá livre e tá com vocês, começando pelo Emerson. Eu acho que a mensagem que eu daria para esse time aí, que daqui uns dias vai estar na nossa cola, é: façam as coisas diferentes. Não se contentem com o que a gente já tem. Não tenham medo de sair da zona do conforto. Acho que a gente... Eu talvez não seja um bom exemplo, porque eu geralmente não... Como eu disse, eu não gosto de fazer sempre as mesmas coisas, mas eu acho que tem vezes que as pessoas se colocam lá na caixinha da zona de conforto e ficam com medo de sair. Eu acho que se joguem para fora desse lugar aí, fujam, porque o mundo fora da zona de conforto, ele é bem mais legal. Você tem bem mais desafios. Tem uma frase que eu anotei aqui para comentar, que era do Graham Bell. Ele fala assim: não ande pelos caminhos já traçados, pois eles conduzem somente aonde os outros já foram. Então eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que correr atrás. Surgiu alguma coisa, não se apegue com o que já tem, não se importe. Tente fazer diferente, tente entregar algum resultado novo, porque isso aí vai ser o teu sucesso no caminho para frente. Muito bom, meu caro, genial. Obrigado. Fabrício. Além de tudo isso que o Emerson bem comentou, a questão de atitude, né? Um mix ali de atitude no sentido de aproveitar, estar preparado para aproveitar as oportunidades, né? Se prepare o máximo possível de forma prévia para quando a oportunidade aparecer, você poder agarrá-la, no bom sentido. E uma outra frase que eu também anotei, que eu gosto muito, que ali ela é da terapia comportamental dialética, é a questão do equilíbrio, né? O segredo da vida, não só isso, mas também a questão do equilíbrio. O equilíbrio está não em ser tão racional
a ponto de não ouvir suas emoções, nem tão emocional a ponto das emoções controlarem o seu comportamento. Então, é a junção de uma série de ingredientes que vão te trazer aquele resultado, né? Mas, acima de tudo, como o Emerson bem comentou, a zona de conforto ela é extremamente perigosa se você permanecer nela. Aí vai de você ter a atitude para cruzar aquela ponte. E cruzou, dali para frente é permanecer em evolução, permanecer em aprendizado e compartilhar o que aprendeu. Muito bom, meus caros. Tá vendo? Vocês passaram a semana ali com dor de barriga e nervosismo. Já estamos no fim, acabou. Não deu nada, foi uma delícia ter vocês dois aqui. Obrigado aí pela generosidade de destinar ali 1h30 do sábado para vir aqui. Não vou dizer o que a gente está tomando aqui, porque isso aqui é igual a caneca do Jô. Isso aqui é um mistério, só os convidados sabem o que a gente está tomando aqui, a caneca do Manicômio Tributário. Obrigado aí pela presença de vocês. E você que está aí até agora, você ficou 1 hora e pouco nos acompanhando, ouvindo o Emerson, ouvindo o Fabrício. Cara, curte lá, segue nas redes sociais, habilita as notificações naquele sininho do YouTube. Isso é muito importante, custa 0 para você, mas para mim dá um retorno fantástico. Lá no Spotify tem os 5 estrelas, clica lá, me ajuda também no algoritmo. Isso aqui eu faço genuinamente um conteúdo gratuito. Você está aprendendo com grandes nomes da área tributária no Brasil. Nos siga nas redes sociais. Augusto Flores Oficial, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, muito conteúdo, muita reflexão, muita provocação. Tem o website também, www.augustoflores.com.br. Mande para mim sugestões, críticas, elogios, eu recebo tudo isso, leio aqui. WhatsApp 419-9569-3841. E se quiser comprar o livro, tá aqui ele. Editora Viseu, site da Editora Viseu, ou na Amazon, você vai encontrar lá o Manicômio Tributário nas versões física e online, e vai ser uma satisfação ter você como leitor e como crítico do meu trabalho. Muito obrigado.